Irmãos, nessa manhã de domingo, mais uma vez estamos reunidos, cada um no seu lar. Nós estamos bem adiantados na nossa lição e eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos capítulo 20, versos 17 a 38. Hoje o nosso tema é responsabilidade pastoral. Um desafio a nós, os ministros, nessa manhã podemos estudar a palavra junto com a igreja e observarmos a nossa responsabilidade, tanto ministerial quanto da igreja para com o ministro. Quero ler com o irmão e gostaria que você acompanhasse a leitura desse instante. Atos, capítulo 20, verso 17 até o verso 38. A leitura não é longa, eu quero ler e os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim: E Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrima, e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada me considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não me vereis mais meu rosto. Portanto, vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrima a cada um. Agora, pois, me encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhou-se com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava, entristecido especialmente pela palavra que lhes dissera, que não mais viveriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Irmãos, esse é um momento histórico na vida de Paulo, na vida da igreja, na vida dos presbíteros da igreja de Éfeso, local em Mileto, onde eles se encontraram. Eu quero então, junto com o irmão, olhando esse momento na vida de Paulo, que nós possamos então aprender algumas verdades na questão responsabilidade pastoral. Vamos orar a Deus. Curve ao Senhor. Oremos ao nosso Pai Celestial. Pai amado, essa manhã mais uma vez estamos estudando a Tua Palavra, esse momento histórico da igreja, esse momento onde Paulo está entregando o trabalho aos presbíteros ali de Éfeso. Que o Senhor nos ajude, como ministro também, olhando tudo isso que está acontecendo aqui. Que as responsabilidades, seja nossa, seja da igreja, seja mútua nessa manhã, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema responsabilidade pastoral é um dos mais relevantes quando se fala em caminhada missionária. Pastores e igrejas podem e devem ajudar-se mutuamente na promoção da responsabilidade pastoral. Quando o autor fala aplicação mais abrangente do termo pastoral,
ele está usando esse estudo no sentido de mais restrito, apontando para o trabalho de pastoreio exercido por pastores junto às comunidades. Então, a palavra presbítero e bispo se referem às mesmas pessoas e ofício. Pastor é o termo genérico que descreve a função. O texto de Atos 17 a 38 narra o emocionante encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso e Mileto. O texto é de despedida. Paulo diz que estava pronto a dar a própria vida em prol do Evangelho. Então nós vamos hoje olhando, esse momento, esse encontro. Paulo faz algumas recomendações aos pastores que deem continuidade ao trabalho pastoral, servindo ao Senhor com responsabilidade e fidelidade. Então o autor da lição coloca aqui algumas responsabilidades a nós, pastores, e depois também à igreja. Queria destacar aqui algumas responsabilidades pastoral. A primeira deles é uma questão de integridade. Então Paulo diz, ele levanta aqui a questão junto aos presbíteros de Éfeso e Mileto, dizendo: vós bem sabeis como me conduzi entre vós. Note que a integridade é a marca inconfundível do apostolado de Paulo. Então havia algo importante naquele momento, era a comunidade que ele estava pastoreando há 3 anos. Agora ele está dizendo: não vos deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Note bem que Paulo está aqui falando aos presbíteros, ele mostra que é uma necessidade dos pastores que sejam íntegros como ele foi. Então ele destaca que integridade é algo necessário, irmãos. É preciso ser íntegro. Carisma e caráter são qualidades pastorais que precisam andar sempre juntas. Então sermos íntegros é algo necessário. Numa sociedade onde o ministério tem sido questionado, a integridade é algo necessário para cada um dos ministros. E se nós olharmos aqui, o autor faz menção aqui a os que pastoreiam a si mesmo. E ele usa Isaías, ele usa Jeremias, ele usa Ezequiel, para mostrar que aqueles homens não estavam cumprindo com integridade o ministério deles. Então o autor da lição nos diz que a obra missionária é prejudicada quando os líderes deixam de desejar quanto à sua integridade pessoal. Então, a primeira coisa, nós como ministros precisamos ser íntegros naquilo que somos, no caráter nosso. Segunda responsabilidade pastoral que é destacada aqui é o zelo. E o autor aqui, ele coloca zelo como responsabilidade pastoral que envolve pelo menos 3 aspectos. O primeiro dele é vocacional, o segundo é pessoal e o terceiro é ministerial. Então, o primeiro aspecto vocacional, ele diz que atendei vós por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. A vocação, então, vem de Deus. A primeira coisa que nós temos que ter consciência, que é o Espírito que nos vocaciona e nos designa e nos capacita ao exercício e o ofício ao qual fomos escolhidos. O pastor precisa ter convicção da sua vocação e que ele foi vocacionado pelo Espírito de Deus. Segunda coisa é a questão pessoal. E lá diz no verso 28, diz: não se pode passar desapercebido, atendei por vós, cuidem de vocês mesmos, é o que o Paulo diz. Então ele coloca a importância do cuidado que cada um dos presbíteros de Éfeso deveria ter, e a nós ministros, se preocupar cuidando da nossa conduta pessoal. Quando ele escreve a Tito, ele fala que nós devemos ser modelo. E ele conclama então a cada ministro ser modelo para o rebanho. Ele coloca também como valor a piedade pessoal, como uma condição para o desempenho do autêntico ministério. Então nós devemos andar com muito cuidado e não negligenciarmos a instrução daquilo que Paulo nos dá. Também as igrejas devem lembrar que no nosso manual, no artigo 55, quando fala presbítero e diáconos, ele diz assim, que os oficiais da igreja devem ser assíduos, pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, são na fé, prudentes no agir, discreto no falar e exemplo de santidade de vida. Então, para nós ministros, então, se nós queremos ser zelosos, precisamos cuidar da nossa vocação, precisamos cuidar do nosso aspecto pessoal, nosso cuidar de nós mesmos, daquilo que nós fazemos, na questão orar, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. E o terceiro aspecto é o ministerial.
pastor é ministro de Deus. E Pedro, então, fala para nós que nós devemos, exortar o povo de Deus, mas sabendo que ele é o rebanho do Senhor Jesus. Ele diz que nós não devemos fazer isso pensando que somos maiores, mas como servos. Então, na caminhada missionária, a igreja precisa saber e perceber que os ministros têm responsabilidade com o zelo da obra, e nessa obra exige, então, vocação, exige um aspecto pessoal, exige também um aspecto ministerial, o cuidado, o zelo naquilo que nós estamos fazendo. E a terceira responsabilidade pastoral que o autor coloca é a preparação do rebanho. No verso 21 a 39, Paulo previne os líderes da igreja de Éfeso, que viria então falsos mestres, que seriam como lobos vorazes, que surgiriam tanto de dentro quanto de fora. Então ele nos chama a preparar doutrinariamente a igreja, porque surgem muitas ideias absurdas no meio do povo que não tem um conhecimento bíblico básico das Escrituras. Então nós precisamos, então, trazer um conhecimento não raso, mas um conhecimento firme da doutrina cristã, para que a igreja esteja fortalecida e bem estabelecida naquilo que ela crê. E a responsabilidade pastoral nossa de preparar o rebanho, de pastorear e doutrinar a igreja, protegendo as ovelhas dos lobos vorazes, aqueles que estão dentro ou fora da igreja, falando coisas pervertidas para arrastar os que não têm todo o conhecimento das Escrituras. Então é uma responsabilidade nossa, preparar os irmãos, dando ensino doutrinário, orientando, para que a igreja seja amadurecida e não seja levada por qualquer vento de doutrina. Quarta coisa que o autor nos chama como responsabilidade pastoral é construir laços fraternos e duradouros. Essa é uma questão muito importante também dentro da igreja. Nós percebemos isso quando acabamos de ler aqui o texto que o autor cita, e ele menciona aqui o momento do verso 36 a 38, quando diz: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos eles, abraçando afetuosamente a Paulo, beijava. Havia então por parte daquela igreja, nesse período de 3 anos, Paulo conseguiu se aproximar e ter um momento de fraternidade com aqueles irmãos. Aqueles irmãos passaram a amar aquele ministro Paulo, que estava ministrando e estava ensinando a eles. E o pastoreio é uma tarefa difícil, mas ela pode ser feita e pode ser conquistado também. O carinho, a atenção daqueles que estão sendo pastoreados. Então, observe que os pastores devem se conduzir de maneira tal, às vezes enérgicos, mas também amáveis. E nós podemos ser instrumento de edificação e de promoção de paz. E quando nós agimos assim, nós merecemos então consideração dos líderes, e eles vão nos oferecer apoio e dedicação e respeito e honra. Então, quando o ministro consegue pastorear e criar um ambiente propício, a igreja passa a amá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo no ministério. Então, Paulo fala sobre tudo isso aos ministros. Fala então que a igreja, quando compreende o pastorado, ela então apoia, honra e cuida. A mesma coisa deve ser o ministro para com os membros. Então, hoje à noite, hoje nessa manhã, eu queria que você percebesse que nós, como ministros, temos responsabilidades grandes, e quando nós fazemos o nosso trabalho com determinação, nós temos o reconhecimento da igreja. E laços fortes, laços fraternos e duradouros vão ficar como ficaram com Paulo. A igreja expressa isso, e a grande recompensa nossa é a responsabilidade pastoral, porque ela é inegociável. Então, hoje de manhã eu queria que você lembrasse: os pastores têm como responsabilidade integridade, tem como responsabilidade zelo, seja ela na área vocacional, pessoal e ministerial. Tem responsabilidade também com a preparação do rebanho, e tem como responsabilidade construir laços fraternos e duradouros com a igreja. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que estamos pastoreando a igreja, que essas responsabilidades estejam sendo exercitadas, e cabe a cada um de nós, então, ministros e igreja,
a realizarmos a obra do Senhor com determinação, zelo, porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Seja ministro, seja da igreja. Oremos ao Senhor nessa manhã. Curve-se diante do Senhor. Vamos orar. Pai amado, essa manhã, mais uma vez, quando estamos encerrando esse tempo de estudo, pedimos que a boa mão do Senhor esteja a nos dirigir, a nos guiar, a nos mostrar como devemos agir sempre com o Teu povo. E que o Senhor também esteja estabelecendo esse vínculo de amizade, fraternidade e amor entre o povo do Senhor com os ministros aqui do nosso presbitério. Em especial da igreja que eu estou pastoreando, a Igreja Ebenezer. Que o Senhor nos ajude nesse trabalho de integridade, de zelo, seja na área ministerial, seja na área vocacional, seja no cuidado comigo mesmo também. Que o Senhor me ajude a levar a igreja a entender a importância da área doutrinária, a importância também dessa amizade para que possamos mutuamente ajudar a igreja e ministro. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.